Olá, amigos da editora Juspodium. Meu nome é Leonardo Garcia, eu sou o coordenador da coleção Estudo Direcionado. Se você está assistindo esse vídeo é porque você adquiriu um livro da coleção Estudo Direcionado. Eu queria justamente te explicar o que veio por trás dessa coleção, como que ela foi estruturada, por que na verdade ela é uma metodologia que eu reputo mais direcionada, mais eficaz, que vai realmente facilitar o seu estudo. Isso, na verdade, está baseado na metodologia que eu criei, que é a metodologia questão vem primeiro. É importante, se você não conhece essa metodologia, é importante que eu te explique rapidamente essa metodologia para você entender como que nós chegamos, na verdade, nessa coleção e em cada livro dessa coleção, por que o estudo é muito direcionado, é muito focado de acordo com as questões. Na verdade, a gente sempre estudou para concurso. Na técnica tradicional, a gente estudava um conteúdo que a gente reputava como um bom conteúdo, seja ele um livro, seja ele um resumo, ou a gente assistia uma aula, e aí a gente pegava questões de concurso sobre aquela matéria e ia meio que treinar aquele conhecimento. Então a gente avaliava através das questões se nós estávamos sabendo acertar as questões, como é que a gente estava no nosso estudo. Na verdade, eu inverti essa lógica. Se você está preparando para um concurso, você tem que estudar de acordo com o que o concurso é cobrado. Se você pensar bem, você fazia isso na época da faculdade. Certamente você teve um professor que já foi professor de outras turmas e você perguntava para aquela turma que te antecedeu, como que aquele professor cobrava. E aí você se preocupava se tinha prova de múltipla escolha, se era dissertativa, se a cobrança era muito profunda, se ele era rigoroso na cobrança ou não. Ou seja, você procurava se informar sobre aquele professor, como que era a cobrança dele. Concurso não é diferente. Você também tem que saber se informar como que uma determinada banca, como que um determinado concurso, ele vai cobrar, ele vai exigir. E aí, na verdade, você vai, a partir desse conhecimento, fazer o seu estudo. Então, na verdade, a lógica é, primeiro as questões, por isso a metodologia questão vem primeiro. Primeiro você observa as questões e depois você vai para o conteúdo. E não o contrário, como tradicionalmente se faz. Estuda primeiro, depois vai para as questões. É importante que você veja nas questões como que você vai estudar. É nas questões de concurso que você vai despertar em você o que você tem que saber. Quais são as pegadinhas? Quais os assuntos que você tem que saber? E aí, naturalmente, quando você for estudar, você vai lembrando daquelas questões que você leu e aí você vai despertando em você aquela necessidade de saber tal assunto, direcionar o seu estudo para isso e vai aos poucos ali caminhando de maneira muito mais direcionada. Essa é a técnica mais eficiente hoje em dia de se preparar para concursos. E aí eu comecei a lançar vários livros com base nessa metodologia, na metodologia questão vem primeiro. Muito bem. E aí eu coloco para vocês lá na apresentação uma experiência que eu tive exatamente sobre essa metodologia. Fui fazer o concurso de procurador do município de São Paulo. E aí caía nesse concurso direito penal. Direito penal caía 10 questões. Eu normalmente não estudava direito penal, por quê? Porque nos concursos de procuradorias, normalmente não cai o direito penal. Ou se cai, cai muito poucas questões. Mas esse concurso foi diferente. Caíram 10 questões. E aí eu me peguei num dilema. Como que eu vou estudar agora direito penal, faltando um mês para a prova, sendo que eu não tenho um estudo rotineiro em direito penal? Eu não tinha um dia específico para direito penal. Meu estudo era bem raso, bem direto para aquilo que eu precisava, para os concursos de procuradoria. Muito bem. Então, o que eu fui fazer? Eu peguei a prova, na época a banca era Fundação Carlos Chagas. E aí eu peguei, então, selecionei questões de direito penal, Fundação Carlos Chagas e especificamente para concursos de procuradoria. Selecionei essas questões, não tinha estudado absolutamente nada. E fui verificar nessas questões o que a Fundação Carlos Chagas, em concursos de procuradoria, porque o edital é um pouco mais específico, claro, não vai cair crime contra a vida num concurso de procurador, crime contra a honra, vai cair crimes específicos, crimes contra a administração pública. E aí fui verificar exatamente o tipo de cobrança. O que eu verifiquei? Eu verifiquei, na verdade, que tinha alguns macetes daquela banca. Fui perceber, na verdade, que cobrava-se, por exemplo, se o crime era doloso ou não.
Então, o que me alertou ali? Opa, quando eu for estudar esses crimes, eu tenho que saber exatamente aqueles que aceitam a modalidade culposa ou não. Então, isso já me despertou. O que me despertou isso? A questão. E veja, quando eu li a questão, eu não sabia absolutamente nada. A ideia não era responder aquelas questões. A ideia era despertar em mim o que eu precisava saber. E aí despertou. Outra coisa que eu verifiquei, caía muito, na verdade, o verbo. Né? Eu não sou especialista em direito penal, mas caía lá a distinção do verbo. Trocava-se o verbo do tipo penal. Se troca-se o verbo, muitas vezes a alternativa vai ficar errada. E aí eu comecei a prestar atenção, então, nos verbos do tipo penal. Opa, olha como é que o meu olhar foi específico para o tipo de verbo, foi específico para ver se o crime era doloso ou não. Depois eu fui verificar se aceitava multa ou não, fui verificar quais os crimes, ou seja, eu mapeei o tipo de cobrança de concurso. Se eu fosse pegar um livro para estudar isso, o livro ia me falar um monte de coisas. Ia falar um monte de informações que para concurso não era necessário. Eu ia acabar me perdendo. Muitas vezes eu poderia errar aquelas questões. Quando cheguei na prova, das 10 questões, eu fechei as 10 questões. Eu acertei as 10 questões sem saber direito penal. Por quê? Porque eu vi o que cobrava, de que modo cobrava e fui estudar direcionado para isso. Eu não gastei o meu tempo lendo um livro, lendo um material grande, assistindo uma aula de leis penais e fui fazer a prova. Não, eu estudei muito. Gente, isso foi em uma tarde. Eu acertei 10 questões. Aliás, fechei direito penal e não fechei as matérias que eu tinha mais conhecimento ou que me dedicava mais. Então, veja como que a metodologia pode ser fundamental. Outro exemplo, quando eu fui fazer prova de MPF, uma vez eu fui fazer prova de procurador da República. Estava um ano sem muito concurso, e aí saiu o concurso, eu fui fazer. Caía direito eleitoral. Idem, também direito eleitoral eu não sabia, na verdade, nada sobre direito eleitoral. Não estudava, não fazia parte da minha rotina de estudos. O que eu fiz? Peguei as provas anteriores do MPF e comecei a ler as questões, comecei a perceber exatamente o que caía em direito eleitoral. Naquela época dei sorte, porque caía muito similarmente as coisas que já tinham sido cobradas. Resultado na prova, fechei as 10 questões de direito eleitoral no MPF sem saber direito eleitoral. Então, as questões elas vão te auxiliar, elas que vão ser o grande guia do seu estudo. Muito bem, essa é a questão, metodologia, a questão vem primeiro. O que nós fizemos então agora? Senti a necessidade de nós produzirmos um material não a partir do conhecimento do autor. Normalmente um livro é feito como? Eu que já tenho alguma experiência em livros. O autor vai, a partir do seu conhecimento, e muitas vezes ele tem um conhecimento muito bom em concurso, e vai escrever sobre um determinado assunto. Ele vai verificar quais são os temas que constam nos editais e vai fazer um livro com base naquilo. Muito bem, depois ele vai pegar as questões e vai complementar o livro. Normalmente é assim, a gente pega as questões ao final e vai preenchendo o livro. Eu que coordeno vários e vários livros, é muito comum os autores, professor, calma, está só acabando aqui, falta só colocar as questões. Ou seja, ele fez o livro primeiro, para depois colocar as questões. A partir dessa metodologia e desse estudo direcionado, o que nós fizemos? Eu selecionei praticamente todas as questões de um determinado ano. Ou seja, eu peguei então questões, dependendo da matéria, de 2015 até 2019, dependendo da matéria eu peguei mais, de 2010 a 2019, ou seja, peguei um grande bloco de questões, uma gama enorme de questões e passei para os autores para que eles mapeassem o que de fato está sendo cobrado. E mais, o conteúdo ele é direcionado, tópico por tópico que tem sido cobrado. Então, em vez de dar, na verdade, aquele conteúdo para que o aluno vá para a questão e acerte, não. Aqui já é ponto por ponto, já sabendo o que você realmente precisa saber. E mais, às vezes em concurso, você não precisa saber o conteúdo, você não precisa saber o conceito, você tem que saber a pegadinha. E às vezes a pegadinha que vai ser a dica do seu estudo. Às vezes o que você precisa saber é exatamente a exceção que está ali, e a exceção vai vir destacada. Então esse estudo direcionado, nós mapeamos todas as provas, criamos todas as possibilidades possíveis para que você estude isso de maneira direcionada de fato para concurso. E colocamos as questões para te exemplificar nesse aspecto,
para que você verifique como a questão foi cobrada. Mas, na verdade, a dica já vai estar logo em cima, bem pontual, bem direto, para que você vá passando o seu estudo e fazendo um grande acompanhamento do que tem sido cobrado. Então, nós mapeamos, na verdade, as provas de uma determinada matéria para você, facilitando o seu estudo de concurso. Esse material, ele tanto pode servir para um estudo direto, para a prova aberta, como pode ser um material de revisão. Você pode optar por esse material, por exemplo, para fazer uma grande revisão com base nas provas de concurso. Você vai ver lá que tem todas as dicas, efetivamente, do que tem sido cobrado e como tem sido cobrado. Então, é um estudo facilitado, direcionado, que vai realmente ajudá-los nessa caminhada a evitar estudar materiais que muitas vezes não caem em concurso e que muitas vezes constam dos materiais, constam dos livros. Ou seja, nós olhamos para as questões, pegamos o que efetivamente cai e estamos colocando para vocês num formato de livro, numa linguagem muito direta, muito pragmática, numa linguagem muito objetiva, em tópicos para facilitar ainda mais o estudo de vocês. Esperamos que vocês realmente gostem desse livro, que você goste desse livro, goste desse material e que de fato ele seja útil na sua aprovação. Depois me conta o que você achou. Conta essa experiência para a gente poder caminhar juntos aí, para eu poder caminhar junto com você nessa caminhada tão difícil que é do concurso, mas que é tão gratificante e que tão vale a pena. Tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus e bons estudos.